e vamos falar agora de consumo calórico. Beleza? Porque a gente sabe que quando a gente está falando de um processo anabólico, que é o processo de hipertrofia muscular, de construção, imagina que tem um tecido que está aumentando de tamanho, está aumentando o seu conteúdo, existe uma coisa ali sendo produzida dentro do teu corpo, não tem como aquilo ali acontecer de forma eficiente, principalmente a médio e a longo prazo, e principalmente com indivíduos que já são treinados, se você tiver um baixo consumo energético, beleza? Imagina só que o teu paciente não tem energia nem para se manter suas funções fisiológicas normais, ele precisa utilizar a gordura como fonte de energia para se manter, como é que ele vai conseguir estimular um processo de síntese dentro do corpo, né? Então, se eu não tenho nem dinheiro no banco, como é que eu vou construir uma casa, entendeu? E aí a gente vê aqui que, para a gente calcular o gasto energético total, é importante, a gente tem uma aula, na verdade... Só de cálculos nutricionais, né? Tá no YouTube, né, essa? Nossa, que é exclusivo para os nossos alunos, né? Ah, é? Essa realmente eu pensava que estava no YouTube. Querendo ver da Health Play, não. Então, essa aí a gente tem uma aula exclusiva de cálculos nutricionais que a gente explica tintim por tintim cada variável do gasto energético. É só se inscrever na Health Play que você vai ter acesso a essa aula. O link está aqui no comentário, né? Nos comentários do nosso vídeo é uma mensalidade de 35... 30 todo 30 reais por mês menos aí, que uma gente. pizza por mês. E uma coisa interessante dessa aula até, Davi, é que não é aquela aula que a gente só número, a gente bota 4 casos clínicos, né, para realmente mostrar a aplicabilidade disso aqui, né, a importância do cálculo nutricional realmente na prática de consultório, né, com casos clínicos. Perfeito. Então não é nosso foco aqui nessa aula hoje ensinar como é que faz o gasto energético. Então se você quiser, é só ir lá na Health Play que você vai ter uma aula completinha sobre isso. Mas de fato você tem que pegar as variáveis do gasto energético total, calculá-las e colocar um planejamento que você vai consumir a mais do que aquele gasto. E quanto será a mais que vai ter, né? E aí tu vai me falar agora. Pronto. Beleza, pessoal. E na verdade esse artigo também é muito para explicar aquele buco sujo que a gente falou, né? Será que é realmente só comer mais até o bucho espocar que vai crescer? No caso, pessoal, olha que interessante, eles pegaram 11 bodybuilders, tá? Em off-season, né? Que é aquela fase de ganho de massa muscular, de ganho seco. E eram até mesmo atletas brasileiros, né? Afiliados aí pela IFBB, que é uma grande associação de fisiculturismo aqui do Brasil. Eles tinham um percentual de gordura, eles fizeram de acordo com a Jackson Pollock, tá? E esse estudo durou 45 dias. Qual era a grande diferença? Um grupo, que é esse G1, eles consumiam 67,5 quilocalorias para cada quilo de peso. Então era uma dieta extremamente hiperenergética. É aquele paciente que come como se não houvesse fim, né? Pensando que quanto mais eu comer, maior eu vou ficar. Já outro grupo, o grupo G2, consumia 50,1 quilocalorias para cada quilo de peso. E aqui é só para mostrar um pouquinho a dieta dessas pessoas. Esse grupo que consumia mais calorias, né? Além de consumir mais calorias, que ficava aí na faixa de quase 6.100 calorias. É comida pra caramba, né? Eles consumiam também bem mais carboidratos, tá? Pode passar. Pode passar. E aqui, pessoal, nós conseguimos observar que realmente, né, o grupo 1, aquela galera que consumia muita caloria, eles realmente ganhavam mais massa muscular. Eles ganharam 1 kg. E o outro grupo que fazia um superávit mais modesto, eles ganhavam apenas, entre muitas aspas, tá, 400 gramas. Mas aí, o que é que acontece? Quando a gente está falando de percentual de gordura, o grupo que consumia mais calorias subiu o percentual de gordura em 7%. Diferente daquele grupo que consumia calorias mais modestas, ganhou apenas 1%. O que é que a gente está querendo falar com esse estudo aqui, pessoal? Você tem que ter um superávit calórico sim, mas não é quanto mais caloria melhor. Você pode até ganhar mais massa muscular, mas a troco de quê? A troco de um aumento tão grande assim de percentual de gordura, porque o que é que vai acontecer aqui, Davi? O paciente vai estar com percentual de gordura fora do ideal, ele vai ficar embaçado, ele vai ficar resistente à insulina e inflamado. E aí o que é que vai ter que acontecer? Tu vai ter que chegar ali pro paciente e dizer, pô, talvez agora seja hora de parar a hipertrofia, vamos corrigir aqui a casa para voltar a hipertrofiar de novo. É tudo que a gente não quer, pessoal. A gente quer o quê? Crescer limpo, seco, sensível à insulina e sem grandes níveis de inflamação. Talvez o que seria o ideal, que seria o meio termo entre esses dois grupos aqui, né? Que um grupo ganhou bem massa, lembrando que isso aqui é massa muscular, não é massa magra, né? É massa muscular, músculo puro. E um grupo aqui ganhou 1 kg, mas foi uma diferença muito grande de calorias entre os dois grupos, né? Talvez um meio termo ali entre esses dois estimularia mais o ganho de músculo sem estimular tanto o ganho de gordura, né? Que é justamente o próximo slide, né, da visão. Pronto, então vamos lá. Ixi, não, é depois. Então aqui, gente, a gente só colocou aqui uma dicasinha para facilitar muitas vezes que tem pacientes que têm dificuldade de comer muito. Então é importante ajustar o consumo de carboidratos, lembra sempre disso. Então, mesmo que o paciente tenha dificuldade de comer muito, tem que colocar ali pelo menos 3, 4 gramas de carboidrato por quilo de peso.
botou 3,4 gramas de carboidrato por quilo de peso, 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, e não atingiu o superávit calórico necessário para o teu paciente ganhar massa muscular, ele está meio estagnado no ganho de peso, aí tu aumenta um pouquinho mais de gordura. Mas aí aumenta a gordura mono e polissaturada, como a gente tinha falado antes, é o que mantém o teu paciente com estado inflamatório adequado para o processo de síntese proteica acontecer da melhor forma. E aí tem ali abacate, você tem ali azeite, você tem ali polpa de açaí, onde cada grama de gordura tem 9 calorias. Então a densidade calórica da gordura é bem maior do que do carboidrato e da proteína, por exemplo, que cada um tem 4 gramas de calorias. Beleza? Também apostar em vitaminas, né, Davi? Vitaminas, elas causam menor distensão do trato gastrointestinal, então você consegue fornecer muita caloria sem dar muita saciedade, e aí fica mais fácil o paciente atingir ali aquela meta calórica, né? Exatamente. E aqui tá justamente aquela questão da proteína, né, que ali em excesso vai dar saciedade e aí vai atrapalhar. É o erro de muita gente. O cara não tá ganhando músculo, aí aumenta só a proteína. O cara fica saciado, não aguenta comer mais e não estimula ainda mais a síntese proteica muscular. Fica até com desbiose mesmo. Dando aquelas flatulências podres ali de quem come muita proteína, né? É doido. E aí, gente, o que é que acontece? Aqui a gente, então, quanto de calorias a mais eu devo colocar ali para o meu paciente realmente conseguir ganhar massa muscular? Cara, é sempre um aumento gradativo, porque o aumento, é o que eu sempre falo, o aumento de calorias, ele tem que ser, principalmente o aumento de carboidrato, ele tem que ser ao passo que o teu paciente evolui no treino. Né? Com o tempo você vai pegando cada vez mais esse feeling de ir aumentando a quantidade certa, de acordo com o resultado que o paciente vai trazendo no consultório, mas o superávit calórico ele gira em torno ali de 10 a 20% a mais do gasto. Mas se o teu paciente está fazendo dieta 30% a menos do que ele gasta, tu dá um aumento para 20% a mais, que é um aumento muito expressivo, né? Um aumento ali de 70%, vai fazer com que com certeza ele acabe ganhando gordura no processo. Então, se o teu paciente está fazendo uma dieta hipocalórica no momento, começa com dieta normocalórica. Faz uma dieta normocalórica, no retorno você vai ver que o fato de ter aumentado as calorias já vai fazer com que ele ganhe músculo, principalmente se ele estiver treinando bem, só que se ele continuar comendo aquela mesma quantidade de calorias, aí ele vai estagnar. Aí você aumenta 10%, quando ele voltar no próximo retorno, você vai ver que ele vai ter ganhado um pouquinho mais, você aumenta mais 10%. Foi assim que eu acompanhei o Austin aí por mais de 10 meses no processo de hipertrofia muscular dele, o cara ficou um monstro, foi aumentando gradativamente. Então lá no grupo do Facebook eu vou mostrar mais detalhadamente como é que foi esse caso, beleza? Mas de uma forma geral, entre 10 a 20% ali a mais do que o gasto calórico total. Certinho? E aí, gente? E para quem quer recomendações de nível de faixa calórica, tá, Davi? De 42 a 48 quilocalorias para cada quilo de peso, que é justamente o meio termo, né? Que tu tava falando ali. Exatamente, aquele meio termozinho que funciona bem, né? Isso. Então, gente, eu quero finalizar a aula até mesmo na verdade, com esse slide aqui, que é justamente os pontos que você tem que trabalhar no processo de hipertrofia. Então, a partir do momento que o paciente entrou lá no meu consultório, eu vou tentar entender qual é o nível de treino que ele está, como é que está o seu consumo de carboidrato, como é que está o seu consumo de água, como é que está o seu consumo de proteínas, e a partir de tudo que a gente viu aqui, também é muito importante ajustar a qualidade dos lipídios e o consumo calórico diário daquele paciente. A gente ainda tem um mundo para falar aqui quando a gente fala do processo de hipertrofia, mas que exerce um papel menos significativo do que tudo isso que a gente falou agora, que é a suplementação. Cereja do bolo. A cereja do bolo. Então a suplementação não é o segredo do sucesso. A suplementação é a cereja do bolo para o teu paciente melhorar ainda mais. E a gente vai ter futuras aulas aqui falando só sobre suplementação, sobre suplementos específicos aí no processo de hipertrofia. Mas hoje, o que a gente quis trazer para vocês foi justamente a importância de olhar o paciente de uma forma macro, né? De pegar aquelas variáveis ali do consumo de água, do consumo de carboidrato, do consumo calórico, e quando você faz esse ajuste fino, aliado com uma boa parceria com um educador físico bom, cara, teu paciente ganha massa muscular e não tem como, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.